3. Intimidade com professos sem graça. As virgens prudentes falharam porque elas estavam em contato muito próximo e comunhão com as loucas. Isso é confirmado pelo aviso divino: não vos enganeis. As más conversações, a forma verbal da palavra grega, é traduzida como falava com intimidade, em Atos 24, 26. Corrompem os bons costumes, que é imediatamente seguido por vigiai justamente e não pequeis, 1 Coríntios 15, 33 e 34, mostrando-nos que a intimidade com pessoas sem Cristo produz letargia. Somos mais suscetíveis ao mal do que ao bem. Nós pegamos uma doença uns dos outros, mas nós não pegamos a saúde um do outro. As conversações dos ímpios têm mais poder de corromper do que as boas conversações para excitar virtude. Um homem que quer manter-se acordado para Deus e se importa com a salvação de sua alma deve afastar-se da companhia ímpia. Thomas Menton, veja o Salmo 119 e 115. Não é o abertamento profano, e sim o professo negligente e descuidado que é a maior ameaça para o cristão. Por isso, tendo aparência de piedade, mas negando inatividade, a eficácia dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3,5. 4. Desatenção ao perigo inicial. Elas tosquenejaram, uma forma mais leve, antes de dormirem. Como isso mostra a necessidade de tomarmos solene e sério cuidado para o início do declínio espiritual. Se nos submetemos a um espírito de frouxidão, brevemente cairemos em um sono profundo. Um grau de negligência e descuido leva a outro. A preguiça faz cair em profundo sono. Provérbios 19, 15. Uma vez que o nosso zelo diminui e nosso amor esfria, tornamo-nos negligentes e desatentos. Se não lutarmos contra uma formalidade fria, quando nos engajamos em exercícios sagrados, em última instância, o cessaremos totalmente. Toda apostasia começa no coração. O pecado entorpece antes de endurecer. Se deixamos de prestar atenção aos esforços suaves do Espírito, a consciência se tornará insensível. Davi, quando caiu em adultério e sangue, ele estava como um em desmaio. Nós temos necessidade de permanecer sempre vigilantes. Grandes males não aconteceriam se percebêssemos as origens dessas indisposições, que depois se estabelecem sobre nós. Menton. Outras causas de sonolência espiritual, que não estão diretamente indicadas nessa parábola, são especificadas ou podem ser deduzidas a partir de outras passagens. Por exemplo, desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Salmo 119, 37. A oposição das duas petições denota claramente que uma ocupação indevida com as coisas do mundo tem um efeito amortecedor sobre o coração. Nada tem uma influência mais enervante sobre a afeição de um crente do que ele permitir-se uma liberdade excessiva em vaidades carnais. Mais uma vez, e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Vigiai, pois, em todo o tempo orando. Lucas 21, 34 e versículo 36. A glutonaria não apenas entorpece os sentidos do corpo, mas também torna a mente lenta e assim todo homem é incapacitado para o exercício de atividades espirituais que requerem o envolvimento e expressão de tudo o que há em nós. Salmo 103, 1. Igualmente assim o fazem as preocupações que ocupam, sobrecarregam a atenção, entorpecem o entendimento e tornam as afeições torpes. Ainda mais esquadrinhador é observar que sede sóbrios precede vigiai em 1 Pedro 5,8. Sobriedade é a liberdade de excessos, particularmente um uso moderado dos confortos lícitos desta vida. Qualquer forma de intemperança gera inércia. Se então nós somos capazes de manter-nos bem despertos, devemos de tudo nos abster. 1 Coríntios 9, 25. As consequências da preguiça espiritual são inevitáveis e óbvias. O espaço nos permite pouco mais do que citar algumas das principais. Primeiro, a graça torna-se inoperante. Quando a fé não pode ser exercitada sobre Cristo, ela se distrai e deixa de produzir boas obras. Quando a esperança definha e torna-se inativa, o coração já não é elevado acima das coisas temporais e dos sentimentos por uma expectativa desejosa de coisas boas que estão por vir. Assim, o amor diminui e não está mais engajado em agradar a Deus e glorificá-lo. O zelo adormece em vez de fervor.
A formalidade, sem coração na utilização dos meios e realização dos deveres. 2. Somos privados de discernimento espiritual e não somos capazes de perceber experimentalmente a vaidade das coisas terrenas e o valor das celestiais e a necessidade de uma busca contínua por estas. 3. Uma desatenção sonolenta quanto às providências de Deus. Com os olhos fechados durante o sono, não tomamos conhecimento do seu lidar conosco, não consideramos as coisas que nos acontecem. Misericórdias são recebidas como uma coisa natural, e os sinais de desaprovação de Deus são desconsiderados. Isaías 42, 25. 4. A despreocupação na prática do pecado, de modo que deixamos de mortificar nossas concupiscências e de resistir ao diabo. Estupidez espiritual nos torna insensíveis ao nosso perigo. Foi quando Davi estava despreocupado que ele cedeu ao diabo. 2 Samuel 11, 1 e 2. 5. O Espírito Santo é entristecido e suas operações graciosas são suspensas e seus confortos retidos. 6. Longe de nós está o vencer o mundo, quando os nossos sentidos espirituais estão embotados. Somos absorvidos com as suas atrações ou sobrecarregados por seus cuidados. 7. Somos roubados por nossos inimigos, Lucas 12, 39, do sorriso providencial de Deus, de nossa paz e alegria. 8. Inutilidade. Veja Provérbios 24, 30 e 31. 9. Complacência carnal. A paz e a alegria sendo derivadas de circunstâncias agradáveis e bens terrenos, ao invés de Cristo e nossa herança nele. 10. Pobreza espiritual. Veja Provérbios 24, 33 e 34. 11. Indiferença para com a causa e os interesses de Cristo. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás semeou o seu joio. Abusos foram introduzidos na igreja. 12. Falta de preparação prática para a vinda de Cristo. Lucas 21, 36. Apocalipse 16, 15. Vamos agora destacar alguns dos corretivos. 1. Sonolência espiritual é melhor prevenida pela nossa fé estar envolvida com a pessoa e perfeições de Cristo. Não é a reforma monástica, nem o abandono de nossa conexão lícita com o mundo, mas a fixação de nossas mentes e afeições na excelência transcendente do Salvador, que mais efetivamente preserva-nos de sermos hipnotizados pelas iscas de Satanás. Uma visão crente em adoração daquele que é mais formoso do que os filhos dos homens obscurecerá o brilho dos objetos mais atraentes neste mundo. Quando aquele que é totalmente desejável for contemplado por olhos ungidos, os caminhos floridos deste cenário tornam-se um triste deserto, e a alma é vivificada a avançar até ele, até que ela veja o Rei em sua beleza face a face. 2. Especialmente manter vivos em nossos corações os sofrimentos indizíveis do Salvador nos afastam de rivais ameaçadores e inspiram a grata obediência a Ele, porque o amor de Cristo, particularmente o seu amor ao morrer, nos constrange. 2 Coríntios 5,14. 3. Pela oração diária a Deus para vivificar-nos e reavivar-nos. 4. Estando duplamente em vigilância quando as coisas ocorrem bem e facilmente. 5. Ao manter uma vívida expectativa da vinda de Cristo. Hebreus 9, 28. 6. Ao atender às exortações semelhantes à de Hebreus 12, 2 e 3, não permitindo a redução de nosso vigor. 7. Ao vestirmos toda a armadura de Deus. Efésios 6, 13 a 18.